Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? De verdade? Então eu vou pedir uma coisa para você que eu nunca pedi. Primeira vez. Primeira vez, isso é inédito. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: você está bonito hoje? Se é uma mulher, você fala: você está bonita hoje? Obviamente com todo o ambiente profético, dentro de uma leveza espiritual, né? Não seja rude nem grosso, né? Tu tá bonito. Glória a Deus. Amém, irmãos? Antes de nós entrarmos aqui no que o Senhor falou ao nosso coração e ministrar nessa noite, eu entendo que nós estamos vivendo tanto tempo assim, tantas coisas novas, tantos ambientes diferentes para nós. E conversava com o pastor Jonas agora há pouco, e pode ter certeza, irmãos, que o que Deus está fazendo com a gente, eu não vou dizer que é único, porque se eu falar que é único, eu vou estar de repente assim, menosprezando. Então eu não quero, de maneira alguma, dar brecha para um sentido, um sentimento no coração de achar que nós, sabe? De achar alguma coisa. Pelo contrário. Você pode ter absoluta convicção no seu espírito que você está diante de homens que têm procurado guardar o coração naquilo que é o princípio, o básico, o feijão com arroz. Que é ter o coração exposto um ao outro. Porque se tem uma coisa que eu posso afirmar para você, de verdade, que ninguém vai mais longe sozinho. Pode ir mais rápido, mas longe não vai. E esse foi um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou para nós. Só que muitas vezes você sabe, tanto quanto eu, que cada um de nós temos uma semente adâmica no nosso coração. A semente do homem caído. Homem esse que, inclusive, tentou de alguma forma passar o migué até em Deus. Quando Deus chegou lá e procurou Adão, o que ele falou? Estava ali. Pois é, e Eva? Não sei de nada. Foi a mulher que tu me deu, então, como quem diz, a responsabilidade é tua. E não é assim. E o contexto aqui não é para homem, cabeça apenas. É para nós. Essa semente adâmica está no nosso coração. Então, todas as vezes que nós somos confrontados com alguma realidade que nos pega de surpresa, isso revela realmente quem nós somos. Ou seja, a nossa reação sempre vai ser quem de fato nós somos. Sim ou não? Então, se você é uma pessoa que está tudo bem, está tudo certo, chegando no final do mês aí, começando no outro, paguei todas as contas, tem um dinheiro sobrando, você está achando graça? Deixa eu dizer para você, talvez esse não seja você. Talvez esse seja uma pessoa que você está lutando em querer que seja. Agora eu garanto para você, quando está faltando tudo, que aí você fica brigando, batendo e tudo mais, essa é a semente adâmica de um homem que ainda não é convertido diante do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque o fruto do Espírito, não é os frutos, o fruto do Espírito, uma das suas funções é ser longânimo, doce. É ser uma pessoa que sabe colocar as palavras. Suas palavras, elas têm gosto. E como eu continuo dizendo e vou dizer isso até o final. Sabe onde o primeiro lugar onde nós temos que ser plenos diante de Deus? Dentro da nossa casa. Se as pessoas que estão contigo conhecem você 24 horas, param para te ouvir, você está fazendo um bom trabalho. Faz assim, yes. Agora, se as pessoas que estão contigo 24 horas não conseguem ouvir você falar, ler uma bula de remédio, você pode ter certeza que você pode chamar pastor para orar pela sua casa, padre, seja qual for o entendimento que você tem, não vai resolver. Você vai apenas passar um momento assim, fiquei até aliviado com essa oração. Mas daqui a pouco volta tudo de novo. E o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, é que é justamente isso que nós estamos de alguma forma lutando para ser. Pessoas simples. Verdadeiras, que talvez não tenham um conhecimento profundo da palavra, mas quer viver ela na profundidade. Pessoas que de alguma forma são elas mesmas e que lutam, sabe, para manter isso. Sabe qual é o nosso maior, pelo menos da minha parte, o maior entendimento que eu creio que o Senhor nos quer nesses dias?
é pregar só a palavra. É não inventar moda. É não pegar esse microfone e querer inventar aquilo que não vai acrescentar nada na vida de ninguém. Porque a vida, ela é muito mais do que essas 4 paredes. Faz assim comigo, isso aqui, faz assim, isso aqui não é igreja. Bate assim, a igreja sou eu. Agora, não adianta você ficar sozinho em casa, não querendo congregar. Você é só 1,5 metro de areia que não foi misturado ainda no barro, na pedra, que não foi colocado numa caixaria para se tornar uma coluna. Você está entendendo o que eu estou falando? Você ficar aí na sua casa sozinho, achando que tudo você sabe, beleza, você tem esse direito. Mas Paulo alerta isso quanto a nós. Não sejais como aqueles que não congregam. Porque a igreja, irmãos, só a igreja. Você só se torna igreja, e sendo corpo, quando você está junto. Esfrega o braço na pessoa aí, ó. Até passar o perfume árabe para ela, tia. Quantos estão entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? E hoje, irmãos, eu quero ministrar uma palavra que é muito pertinente ao dia de hoje. A gente fala assim, eu tenho falado com o pessoal da mídia, o pessoal da Débora, que faz as imagens da igreja. A gente tem entendimento de validar aquilo que é bom. Às vezes a gente passa tanta coisa. Por exemplo, hoje nós fizemos um post de agradecimento ao Dia da Criança. Aí você fala assim, pastor, mas o Dia da Criança é um comércio. Sim, eu sei disso. Mas como é bom a gente entender que temos que ser criança todos os dias. Não é isso? E eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos ler um texto inclusive fica aí a dica, quem vem nos solidificar. Nós vamos começar com Hebreus 5. Do versículo 11 ao 14. Que eu tenho certeza que nessa noite você vai entender algumas coisas daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E se você vai anotar, o tema da palavra é do colo ao chamado, crescendo em Deus. Diga para a pessoa do seu lado, do colo ao chamado, crescendo em Deus. O texto diz assim: embora a esta altura já devessem, vou ler aqui na NVI, pronto, aqui no Data Show, vamos lá. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Pois embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido? Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Versículo 14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Feche os seus olhos antes de você sentar. Pai, nós já exaltamos o Teu nome. Inclusive, uma das canções que cantamos é que nós estamos aguardando com ardente expectativa, Senhor, o encontro contigo. Como esperamos o dia em que nós vamos ver o Senhor. Mas nós entendemos também que isso é um processo de crescimento, de preparação. É um ambiente onde nós precisamos estar dispostos, sujeitos e querendo isso. Pai, então, da mesma forma que cantamos, nós queremos receber a Tua palavra nessa noite. Que ela encontre repouso em nossas vidas. Que venhamos sair daqui impactados pela Tua palavra. Assim, Pai, nós nos rendemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se sentar. Irmãos, essa semana que passou, eu passei por uma situação bem interessante. Em um caso, não vou dar nomes por uma questão de ética, não vou expor, e também não tem, os irmãos não conhecem, mas próximo a nós tivemos uma situação, um incidente, e isso me trouxe muito essa verdade. Eu falei assim, domingo eu vou pregar, e eu vou ministrar justamente sobre isso. E essa palavra já está no meu coração durante a semana, porque eu creio, irmãos, que Deus está nos levando de uma forma assim, como eu disse no começo, não única, para não ter soberba, orgulho em nosso coração, não é isso. Porque, repito, não é pelos resultados naturais que está tudo indo muito bem, que eu posso chegar e dizer assim, não, diante de Deus está correto. Porque Deus esquadrinha o nosso coração.
Deus, Ele sabe todos os nossos perrengues pessoais. Então, eu vejo que o Senhor tem construído dentro da nossa igreja como palavras, e eu repito, nós temos o nosso YouTube, todas as palavras estão lá. Então, se você quiser, volta e começa a ver, ouvir novamente. E você vai ver que há uma construção de palavras pontuais, levando a gente a um lugar certeiro. Seja no ambiente da exatidão do que nós vivemos no ano passado, seja naquilo que temos construído durante todo esse ano, que é o ser profundo, que é diferente de estar na profundidade. Ser profundo é um estilo de vida, repito. Ser profundo é um lugar para estar eternamente. É um lugar onde se esvazia todo o tempo. E eu percebo que, parece que algumas pessoas não entenderam isso ainda. Não é nós estamos esse mês inteiro falando novamente sobre as palavras proféticas que foram liberadas aqui nesse altar, nos 3 dias, e todas as terças-feiras, vocês vão ser novamente ministrados, quem participa do GA, obviamente, sobre esse lugar. Sobre o que é ser profundo. Não é apenas um lugar para mergulhar lá e volto. Pronto, fiz o meu dever de casa, eu perdoei uma pessoa. Nossa, ganhei o céu. Não, você tem que perdoar 70 vezes 7. Diga para a pessoa do seu lado, não é só uma vez, é sempre. E quando você fala assim, não, eu estou aprendendo sobre ser profundo, esse é andar na profundidade. Não, irmãos. Quando você está andando, primeiro que o seguinte, se você for falar, vamos fazer uma alegoria aqui, andar na profundidade de uma coisa, você tem que ter peso para te colocar lá embaixo, sim ou não? Então você já está fazendo algo para estar lá. E quando você vê o contexto da palavra liberada, é você esvaziar de si mesmo. Só fica no fundo quem não tem mais vida. Isso que é ser profundo. É quando o teu eu morreu. Quando a pessoa que te conhecia de um jeito não vai te conhecer mais de outro jeito. Ou seja, os teus frutos, a tua vida vai falar na prática que você não era mais aquilo. Isso é ser profundo. Quantos estão entendendo? Então não é tipo assim, não, eu passei por uma situação ali, eu vi que agora eu estou vivendo no profundo. Tá, mas como? Aí na outra semana acontece a mesma outra coisa, você esqueceu de tudo. É lógico que nós estamos num processo de crescimento, amém? Aquele que começou a boa obra, nós há de completar. Mas voltando ao texto, e a situação que eu vivi essa semana foi a seguinte. Uma certa pessoa, ministrando um assunto sobre a construção alimentares, processo de alimentação normal, falou em um determinado local para algumas crianças, de que para comer frango, o frango tem que morrer. E isso foi um escândalo, porque o filho chegou em casa dizendo, nunca mais eu vou comer frango. Nunca mais eu vou comer frango, porque isso, porque aquilo outro. E essa situação me fez ver que, de duas uma, ou as autoridades, os pais dessa criança, estão protegendo ela de uma forma tão grande, como quem diz assim, não, isso meu filho nunca vai descobrir, só com 18 anos. E quando ele tiver 18 anos, a casa vai cair para ele, porque ele vai ver que em 18 anos ele viveu um mundo de Nárnia. E isso fala de pais feridos e feridas na alma, que não querem transpor isso, ou seja, o que eu vivi, eu não quero que meu filho passe. E está tudo certo, cada um tem um entendimento quanto a isso. Mas também fala de falta de postura e de entendimento de maturidade. Aonde nós vivemos uma realidade como sociedade que você tem que explicar o óbvio, que por exemplo, ele é ele e ela é ela. Olha que ridículo nós chegamos. E o assunto da internet é justamente isso. Porque tecnicamente tem que se ensinar agora o que é ele e o que é ela. Ou seja, nós vivemos os últimos dias. E eu não quero entrar no veio político, nem demagogo quanto a isso, não é sobre isso. Mas me veio a responsabilidade de novamente falar sobre o óbvio que nós estamos passando. E tirando a realidade do natural, ou seja, a nossa função na terra, trazendo para a igreja, que é a nossa área de ação, vamos assim dizer, como pastores, como conhecedores da palavra, você como cristão, o seu papel nesses dias. A responsabilidade que eu e você temos de levar uma palavra que não foi escrita de qualquer jeito. É a revelação pura de que Deus espera para nós. Quem crê assim, que é a palavra de Deus?
E hoje nós nos deparamos com uma realidade que muitas vezes pessoas que já estão adultas só por fora. Diga assim comigo, mas aqui e aqui ainda precisam de cola. Gente, o que eu quero dizer para você é que essa palavra ela está cortando dessa parede até você que está me vendo aí em casa no Instagram e no YouTube. Nós precisamos estar atentos ao que o diabo está fazendo nesses dias. Embora eu e você sabemos que ele veio para roubar, matar e destruir. As artimanhas dele sempre são as mesmas. O problema é que a gente se finge e cai em coisas... cair. Para uma pessoa madura, o pecado deveria ser um acidente. Ou, falando de acidente, porque pecar, nós não deveríamos fazer. Porém, nós ainda não somos santos. Nós estamos no processo de santificação, sim ou não? Mas aquilo que você sabe que é fraqueza na sua vida, você deveria correr longe. Porque a palavra acidente é justamente essa. Alguém sai de casa aqui dizendo, não, hoje eu vou me acidentar, hoje eu vou bater o carro. Alguém sai dizendo assim, não, hoje eu vou, sei lá, eu vou me dar uma martelada no meu dedo, perto do meio-dia ali mais ou menos. 3 horas da tarde eu vou cair de costas assim, vou cair. Meu, alguém faz isso aqui planejado, sim ou não? Assim deveria ser o pecado para nós. Estou dando um exemplo, uma alegoria para você entender. Ou seja, aquilo que é a tua fraqueza, seja qual for, na área de finanças, com prostituição, jogo, que é essa praga que está aí agora, seja qual for, inclusive a religiosidade. Quando você sabe que, por exemplo, que pessoas que já viveram, e não já... Porque assim, irmãos, tem pessoas que já entenderam que o problema delas chama-se, diga assim comigo, sujeição. 1, 2, 3 e... Porque a pessoa madura, ela já sabe que a dificuldade dela é ouvir um não. Quando uma pessoa, tem gente que, por exemplo, assim fala, não vou falar com o fulano de tal, porque se eu for falar, já sei o que ele vai dizer. Não é assim? Não vou falar disso com meu pai, porque eu sei que ele vai dizer, claro, você já sabe que está errado. E assim é a internet hoje. Quando você começa a ouvir a palavra, que você vê alguns textos, o pessoal já fala, amém. Já sei o que vai falar isso. É por isso que muitas coisas acontecem, porque justamente, era para ter um ambiente, de ter um alimento sólido, ainda está buscando o quê? Leite. Diga para a pessoa do seu lado, em nome de Jesus, nós vamos largar esse leite aí. E vamos comer comida sólida. Amém? Eu não estou julgando ninguém aqui não, irmãos, porque eu estou falando para mim também isso. Amém? É óbvio que a carta de Hebreus, ela está explanando, principalmente nesse texto, a evidência de alguns irmãos que não tinham a prática da verdade. E por isso, justamente por isso, eram tidos como crianças. Porque não experimentavam da plenitude do Evangelho, da grandeza do Evangelho, porque era parado por meninice, por sempre aquele leitinho básico. E hoje, quando nós paramos para analisar e ver o que está acontecendo, você vê muita gente que já está caindo os cabelos, literalmente. Ou como diz o ditado, né? Já está perdendo os dentes e ainda continua como um menino diante das coisas. Eu queria que você abrisse, por favor, comigo em Mateus, capítulo 18. E eu quero ministrar a palavra aqui para você entender que não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Mateus 18, do versículo 1 ao 4. Os próprios discípulos chegaram para Jesus e perguntaram coisas como essa. Chegaram a dizer assim, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Olha aqui, irmãos. Jesus respondeu no versículo 2, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. Volta no primeiro versículo, por favor. Os discípulos estavam ali com o mestre, aprendendo todas as coisas. E já queriam dar um passo na frente, como quem diz assim,
Eu vou saber lá como é que é as coisas. Quero pular esse processo aí. Vem cá, quem é o maior no reino? Sabe aquela história de dizer assim, não, eu quero saber quem é o primeirão lá. Já vou me adiantar aqui. Ô Jesus, me fala aí como é que é lá em cima. Sabe o que isso fala? De criança. Criança, a pior coisa é você chegar para uma criança na segunda-feira e dizer para ela que no sábado você vai levar ela no parquinho. Não é verdade ou não é? De segunda a sábado essa criança fica, é hoje. Já chegamos? É isso? Como é que é? Até sonha, não é verdade? Quando eu era, como diz a senhora, quando eu sabia que ia chegar as férias, eu sempre gostei de soltar muita pipa, papagaio. É nóis. E aproveita, cara. Aproveita. Faz assim com o dedo. Não pode usar cerol aqui, desculpa, perdão. Perdão, retira. Não, tá tudo certo. Eu ficava doido. Irmãos, tá aqui meu pai e minha mãe. Eu soltava pipa de madrugada para encerar a linha, que era proibido. Na época não era proibido, agora é, né? Para ganhar tempo, para no outro dia, 6 horas da manhã, já tá aqui, ó. Sabe por quê? Porque havia uma ansiedade no meu coração que eu queria aquilo. Essa atitude dos discípulos diante de Jesus era mais ou menos essa. Jesus estava ali, irmãos, aproveitando todas as coisas, e eles chegaram, e aí, como é que é lá? Me diz como é que é. Só que o interessante é que Jesus pegou esse sentimento deles, disse assim, vem cá, criança, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Botou ela no meio e disse assim, presta atenção, não adianta você ter, e aí eu estou falando da minha forma, não adianta você querer agir como um adulto, mas o teu coração ainda é de uma criança. Porque quando Jesus dá uma direção para eles, ele bota a régua lá em cima, que é justamente essa. Nós achamos que é o humilhado que será exaltado. É a situação que fizeram comigo que tem que ser valida. É sempre os outros, não nós. Não é o que eu tenho que fazer, não, é o que foi feito comigo. Nossa, me ofenderam, me fizeram isso, me fizeram aquilo outro. E o texto é muito claro. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Versículo 2. Chamando uma criança, colocou no meio delas 3 e disse, em verdade lhe digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Hoje, graças a Deus, aquelas crianças que nós apresentamos lá na Anitta Garibaldi, lembra? Hoje estão tudo no berçário ali. Domingo passado, acho que foi domingo, tinha 18 crianças fora os professores ali. Estou quase trocando, irmãos. A gente vai fazer o culto lá atrás, lá fora, na rua, e aqui bota as crianças, só porque é menino, graças a Deus por isso. Mas eu digo para vocês uma verdade. Temos 15 anos aqui dessa igreja. Estou falando da minha parte que eu estou aqui. Outros irmãos estão mais tempo. Quantas pessoas boas passaram por nós? Pessoas com atitudes tremendas. Mas quando foi para pegar no colo e dizer assim, agora vamos fazer isso, caíram fora. Quantas situações que você quis ser um irmão mais velho de alguém e falou uma coisa e essa pessoa não entendeu e hoje não quer nem estar perto de você. Uma vez eu li um livro sobre liderança, fala sobre lealdade e deslealdade. Não sei se alguém já leu esse livro. Chama Lealdade e Deslealdade. Irmãos, quando você caminha com uma pessoa, no caso nós, pastores e líderes e tudo mais, que essa pessoa só te vê como amigo, sempre como amigo, que é bom, é interessante. Mas na hora que você quer ser pastor dela, ou líder, aí você conhece o coração das pessoas. O que eu quero dizer nessa noite é o seguinte, o Senhor te chamou para um lugar mais alto do que é você parar e achar que tem que ser tudo do seu jeito. O céu, irmãos, não é para um lugar de pessoas de opiniões. O céu é um lugar de pessoas sujeitas. Não adianta você ter uma convicção daquilo que, não, porque isso, porque aquilo outro, e você não ouvir. Efésios diz que sujeitai-vos, portanto, uns aos outros. Não é patente,
não é cargo, não é microfone, é uns aos outros. Repito, quantas pessoas já eram para ser vida na vida de outras pessoas, mas infelizmente só quero caminhar no colo. E quando você bota no chão, aí tem que pegar de novo no colo. Bota no chão, agora vai andar, agora, não, é aquela história, né? Agora vai, fulano, agora vai. Aí você bota no chão, porque não sei o que. Tá bom, vem cá. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Diga para a pessoa do seu lado, Deus está aqui nessa noite. Do colo, irmão, há um chamado. É um processo de crescimento em Deus. Agora, o cristão, ele pode querer ser enganado, mas não era para ser enganado. A própria palavra do Senhor em Hebreus também fala sobre isso. Que essa palavra aqui, levanta a sua aí mais alto. Ela é apta, ou seja, ela é autorizada por Deus para discernir as intenções do meu coração. Fulano de tal falou isso sobre mim. Espera aí, eu quero saber o que essa pessoa falou sobre mim. E o que a Bíblia diz sobre isso? Como que eu tenho que reagir a isso? Como que eu tenho que me posicionar a isso? Como que eu tenho que fazer isso? É isso. O que o texto em Hebreus fala é que justamente a prática desses irmãos falavam do entendimento que eles tinham. A palavra diz que assim, vocês eram para estar comendo, ou seja, comida sólida, mas ainda estão no leite. É o seguinte, pastor, olha só, eu estou aqui para servir. Aí você faz uma pergunta, como é que é teu casamento? Então, pastor, essa área eu não queria tocar. Pastor, eu estou aqui para ajudar, a igreja está crescendo. Irmão, deixa eu te perguntar, qual é o teu entendimento sobre dízimo, oferta e primícia? Então, pastor, eu tenho esse entendimento. Então, essa área não pode tocar. Como que o reino de Deus é você servir do seu jeito? Você tem todo o direito de não querer fazer as coisas. Todo, diga assim, eu tenho o direito. Mas também nós como igreja também temos o direito de não querer você assim. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Pastor, mas eu tenho um chamado, eu isso, aquilo, outro. Amém, glória a Deus, é o que mais queremos. Mas qual é o teu entendimento sobre o perdão? Então, o perdão é algo assim. Primeiro, é uma experiência que... Não, eu quero, só me diz o que tu acha do perdão. Então, o perdão... Eu falo, irmão, direto, perdão é o quê? Então, pastor, é o seguinte, tem uma coisa na minha vida que eu não consegui liberar. Você quer deixar a gente trabalhar com você sobre isso? Então, já tentaram. Não, a pergunta não é se já tentou, quem deixou eu fazer. Você está disposto a largar isso? Irmãos, diga para a pessoa do seu lado assim, o tempo corre. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Olha só o exemplo. Jesus podia puxar uma lousa. Então, discípulos, olha só, olhe bem. Como dizia o nosso querido pastor Alvo, né? Olhe bem. A questão é o seguinte. Deus tinha um propósito. Ele fez isso? Chamou uma criança, bota aqui no meio. Então, se vocês não tiverem o entendimento que essa criança aqui se fez e faz, vocês não vão entrar no reino do céu. Vocês não vão estar lá. Irmão, e assim, às vezes eu vejo que não é por falta de conhecimento, sabe? Não é por falta de ouvir. É pura birra mesmo. Tem pessoas que estão aquém do que Deus queria fazer, mas não está ainda, sabe por quê? Porque é birrento. Porque é pura birra, como uma criança. Sabe a criança que se joga no chão e faz aquele escândalo todo e aquela coisa arada toda? É assim, pessoas que não se deixam corrigir. Não é pelo que o pastor acha, mas o que a Bíblia diz.
Sabia que a gente corre um grande risco de pessoas pegarem o que a gente fala, tirar de contexto e falar assim, aquela igreja lá, o pastor falou isso, aquilo, outro. É ou não é verdade? Mas a verdade, irmãos, é essa. Como está a tua vida? Como está a tua musculatura? Como está o teu crescimento no natural? Sabe, criança com 5 anos, que ano está? Está que tamanho está? Está esse, tá? A gente não procura um médico para saber o que está acontecendo? E chega lá e o médico fala assim, você tem que ter essas vitaminas, dá essas injeções, bota esse menino para fazer natação, basquete, alguma coisa que espiche ele, e vai dar certo. Por que quando a gente entende que está errando espiritualmente e vai para a Bíblia mostra para nós o que a gente tem que fazer, a gente não faz? É sobre isso. Do colo ao chamado. Quantos têm chamados aqui? Diga, eu tenho um chamado. Sabe o primeiro chamado que você tem? O de ser apaziguador, irmãos. Primeiro chamado. Eu não estou falando de chamado de ir a missões, pregar. Não é sobre isso. Eu estou falando de você ter o papel de conectar as pessoas que não conhecem a Cristo ao plano eterno da cruz. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quando você nega isso, quando você não faz isso, você não está entendendo que essa é a primeira função do cristão, irmão. Nós fomos chamados a trazer vida para aqueles que estão oprimidos. As pessoas da nossa volta têm que ouvir sobre o Senhor, elas têm que conhecer, mas conhecer daquilo que nós vivemos, não daquilo que a gente fala, irmão. Porque falar todo mundo fala. Falar todo mundo fala. E eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, nós estamos crescendo em Deus, sim ou não? Crescendo, diga para a pessoa do seu lado, crescendo, meu irmão. Até o papel de uma criança, ela se sente segura quando ela confia quem está chamando ela. Mas quantas crianças não confiam em Deus? Maduros, homens e mulheres maiores, que hoje não quer descansar no Senhor, por quê? Porque não confia. Irmãos, nós vivemos um tempo, eu estava falando com o pastor Jonas ali atrás, lá na sala. Irmãos, é só quem não quer ver que Jesus está voltando. É pessoa que está fazendo assim, diz, não quero. Mas todo momento existe uma evidência de que Jesus está voltando a buscar a sua igreja. Sim ou não? Todo momento. Essa evidência é clara quanto essa pessoa que você está vendo do seu lado. Mas eu tenho certeza que eu estou falando nessa noite para pessoas que saíram da casa, tão brigado com o esposo, tão brigado com uma situação, amanhã vai continuar do mesmo jeito, e a palavra do Senhor diz, não se deixe pôr o sol sobre a ira. Se tivesse culto de ceia agora, nesse momento, a pessoa ia ceiar indignamente, comprometendo o corpo, mas ia ceiar. Como quem diz, eu e Deus e pronto, acabou. E não entendendo o peso e a responsabilidade que é isso. Se me feriu, acabou. Não, porque tu é uma pessoa lá, tu é uma pessoa aqui, e isso, aquilo, outro. Não, tu tem que ser desse jeito, tem que ser daquilo, outro. Domingo passado eu ministrei na palavra e eu comentei sobre algo que é uma questão de entendimento. Se aquilo você não dá conta de fazer, irmãos, nós vivemos um casamento, então passa para a esposa, quando eu falei sobre finanças, a semana inteira. Se eu fosse procurar cada homem, como diz a história, para dizer assim, cara, e aí? Eu não ia dormir? O quanto de gente que erra por causa disso, porque acha que é o machão, tem que ser o cara. Não, na minha casa tem que ser. Cara, se tu não dá conta, para de ser criança. Se posiciona no lugar e diz assim, meu amor, me ajuda aqui. Se tu não sabe, vamos procurar ajuda de alguém. Vamos fazer junto, vamos crescer junto nessa parte. Vamos abrir para alguém, vamos buscar ajuda, irmãos. Nós somos uma igreja, até que se mude o contrário, como diz o outro, e eu espero que isso nunca mude, uma igreja de relacionamento. Nós não temos interesse em ser uma igreja de culto, que traz toda semana alguém para pregar, e não sou contra isso, pelo amor de Deus, cada um faz o que quiser, mas o nosso negócio é o seguinte, acabou isso aqui, nós estamos achando graça, tomando café, fazendo as coisas, isso é igreja. Isso é igreja. Essa é a nossa. Agora, você acha que Satanás vai querer que isso aconteça? Lógico que não. Então vai colocar, olha, fulano de tal está me olhando de um jeito que nunca me olhou.
Começa as coisas. Não, eu não vou naquele GA lá porque aquele GA é desse jeito. Não vou naquele lugar porque... Para com isso é meninice. Diga para a pessoa assim, ó, aqui não, Juvenal. Nada. Para com isso. Para com isso. Ou acha que no céu só vai morar quem tem lá o AB, quem tem lá a teologia, quem tem... Irmão, pelo contrário. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando nessa noite? Diga amém. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Paulo aqui falando um outro contexto. E os irmãos sabem que 1 Coríntios 13 fala sobre o amor. Agora o versículo 11 me chamou a atenção. Que Paulo diz assim, ó, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Muito simples. Há tempo para crescer, irmão. Você pode ter caminhado como uma criança até o dia de hoje. A questão não é como começa, é como termina, não é assim que se conta? Você pode ter as suas ações como menino até hoje. Você está magoadinho, chateadinho. Estou com barreira nisso, estou com barreira com aquilo outro. Estou dessa forma porque falou isso, aquilo outro. Você tem todo o direito. Você tem o direito de ser uma criança, um menino que decidiu ficar com o buchão cheio de leite. Ou você decide dizer assim, não, agora peraí. Agora eu entendi que a coisa é diferente. Deixei para trás as coisas de menino. Porque quando a gente fala sobre 1 Coríntios 13, não é aquela fantasia maravilhosa, né? Ah, o amor não é puro, não é simples demais. Como abrir... Não, irmão, o amor é pauleira. O amor é renúncia. Amor é morrer todo dia. Amor é suportar. Ele não se vangloria. Eu te amo mais do que tu me ama. Me dava uma raiva quando a pessoa dizia isso para mim. Quando a gente namorava, ele dizia assim, sabia que eu te amo mais do que tu me ama? Eu vos digo mesmo. Aí eu dizia assim, beleza. Mas sabe essas coisas de coisinha, de nhenhenhen? Tá tudo certo, irmão. O certo é os dois se amarem igual, sim ou não? Acabou, Senhor. Mas dentro da igreja a gente quer romantizar as coisas. A vida com Deus a gente quer romantizar. Não, eu vim para a igreja agora, meus problemas acabaram. Ah, meu irmão. Aí que começa. Vim para a igreja, irmãos, não é resolver problema não. Vim para a igreja pelo contrário. É ser confrontado no que você precisa mudar. Pelo menos onde é pregada a palavra. Não é isso? Não é isso, pastores? Onde é pregada a palavra, desculpa. Você tem que ficar assim na cadeira mesmo. Ai. Não é assim. Se Deus deixou você cheirar, você ver, você não sei. Não, desculpa. Não é esse evangelho que eu creio. Pode ser tudo, menos a palavra de Deus. Diga assim, ela é uma espada. Ela não é um buquê de algodão. Diga para a pessoa do seu lado, você quer um buquê de algodão? Vai na floricultura e encomende, que nem todo tempo tem, né? Tem a época. É palavra. Paulo descreveu o que era o amor. Ah, o amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor não se suporta. O amor não vangloria dele mesmo. O amor não sei o que e tal. Aí ele pega e dá uma talagada dessa. Porém, quando eu era menino, falava como menino. Pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, diga assim, me tornei homem. Fale homem de Deus, mulher de Deus, maduro diante de Deus. Deixei para trás as coisas de menino. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, o Teu Espírito está em nós. E o Senhor está aqui nessa noite, por isso nós te agradecemos. Pai, não sou o que eu estou falando. A Tua palavra nos garante.
que o Espírito nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Pai, eu peço agora que o Senhor nos guie, cada um de nós, seja na nossa realidade, o que nós devemos deixar para trás. Senhor, Tu não vai nos entregar tudo se nós ainda tivermos atitude de menino. Nós queremos ser maduros para aguentar, tanto numa estrutura física quanto espiritual, o que o Senhor tem para nossas vidas. Quem crê assim, diga glória a Deus e dê uma salva de palmas para Ele. Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios 4, 14. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Diga assim comigo: Deus deseja, fale forte, Deus deseja, fale mais alto, Deus deseja crescimento. Diga assim, em mim, para ser exemplo a outros. Por isso o texto. Quando você tem a altura de homem e mulher grande, mas o seu coração, a sua mente e o seu espírito, como eu já falei aqui, você se torna exemplo. Você gera, sabe o quê? Mais meninos na fé. Agora, quando você se posiciona dentro de um ambiente de conhecimento da palavra de Deus, onde você se deixa entrar nesse ambiente, você passa a ser exemplo. Ali, você se torna, diga assim comigo, uma referência. E quem te conhece vai olhar para você e dizer: aquela pessoa é segura, ela sabe o que quer. Sabe aquela constância que hoje se fala B, amanhã se fala C, Y, X. Não é sobre métodos de tempo, não, agora isso, agora aquilo. Não, não. Irmãos, escute o que eu vou dizer para você aqui, ó. Nós temos, esse ano é 25, né? Nós estamos há 2025 anos DC, né? É isso? Me ajudem aí. 2025 anos DC, ou seja, depois de Cristo. Diga assim comigo, assim, ó. Moda sempre foi moda. Diga assim, ó, movimento. Fala assim comigo, movimento sempre foi movimento. Agora diga assim, mas a base, que é Cristo, sempre foi a mesma. Eu não sou contra movimentos. Eu quero deixar claro que eu não sou contra movimento, porque eu creio que nesse processo de movimentos, como teve várias e várias, desde que Jesus esteve aqui na terra, sempre teve, irmão, e sempre vai ter. Porque a mente de uma criança, ela não para e aprende do início ao fim. Ela busca. Criança é assim. Vai fazer a vontade de criança todo dia, não é não? Na hora que ele abre o olho até ele dormir, ele vai pedir de bombom a ingá. Quem conhece ingá aí? Vai pedir tudo para botar na boca. Agora é isso, papai. Agora é isso, mamãe. Bota o peixonauta, bota não sei o quê, bota não sei o quê. Agora bota essa música. E o pai fica ali atrás. Ah, meu Deus do céu, esse menino não para de pedir. Imagina Deus fazendo isso com a gente, irmão. Eu não sou contra movimento. Jamais vocês vão ouvir eu dizer assim, eu sou contra isso, sou contra aquilo. Não, não, pelo contrário. Tem pessoas que precisam ser achados dessa forma. Como teve guardas que começaram a acreditar em Jesus depois que ele colou a orelha de Malco. Então movimento sempre vai ter. Agora, o que adianta ter movimento? Se inventa isso hoje, se inventa isso amanhã, se inventa isso hoje, se inventa isso amanhã, e o que precisa mudar não muda. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por isso Paulo deixa claro, o propósito, olha aqui para mim, o propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina.
Pega a sua Bíblia de novo. A única doutrina é essa. Levanta mais alto. Como é que é aquela música da Assembleia de Deus? Eu lutarei e vencerei o inimigo com essa espada. Não é isso? Com essa espada eu vou lutar e o inimigo vou derrotar, cantando glória a Deus e aleluia, até no céu chegar. Você quer ir para o céu? Abre a tua Bíblia aí e fala assim, ó, eu tenho que viver ela, faz assim, eu tenho que viver ela assim. Aí sim nós podemos cantar. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será. O versículo diz, um dia, tudo que era metade será tudo inteiro, não é isso? Mas para a gente ter essa experiência, diga assim comigo, tem que virar uma mão. Fala forte assim, tem que virar uma mão ou mulherão, fala, de Deus. Porque se for como criança, você vai ficar só no colo. E o pior é isso. Quem é criança vai com uma simplicidade, é enganado por qualquer coisa. Tem pessoas que estão no colo de tudo, menos no colo do Senhor. Você parou para analisar isso, irmão? Você está no colo de um psiquiatra, você está no colo de um gestor, você está no colo de um bancário, você está num colo disso, num colo disso. Quer ver? Você está no colo do cliente, você está no cliente, sempre no colo de alguém. O maturo está no colo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe como eu digo isso? Mato rapidinho. Como é que está o final de ano agora? Meu Deus, pastor, tem uma crise aí. Jesus amado. Porque não sei o quê. Não, pastor, nós temos que amaldiçoar o presidente. Irmãos, como um cristão vai amaldiçoar o presidente, irmão? Como? Me diz. Você está rasgando a Bíblia, irmão. Você tem que orar para que Deus alcance e que faça prosperar. Você tem que liberar, irmãos. Não é as escolhas, decisões, cada um toma as suas. Não é sobre concordar ou não concordar, é sobre liberar a vida. É sobre liberar. Claro que eu não concordo. Eu sou cristão, mas a palavra me ensina a orar pelas autoridades. Liberar a palavra, que haja salvação, porque quando Deus governa, o povo se alegra. Simples. Não porque a crise, pastor, porque a crise, claro. Lembra disso essa semana. Em algum colo eu quero estar, mas que seja do Senhor. Não no colo do banco, porque eu preciso de dinheiro. Não no colo, não, irmãos. Escute bem, pelo amor de Deus, deixa eu dizer, não é que nós temos alguns bancários aqui, que Deus os abençoe, viu, irmãos? Aquela área ali, ó, aquele canto ali, ó. Bênção, glória a Deus. Mas que vocês também ajam com sabedoria diante do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nós vamos, irmãos, estar no colo de alguém. Só precisamos escolher o colo certo, que é do nosso Senhor e Salvador. Porque é isso que Ele quer. Deixar cuidar, em nome de Jesus. Fica de pé. 1 Coríntios 15, 58. O grupo de louvor pode vir aqui em cima. Para terminar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Obrigado, Aline. Portanto, meus amados irmãos, olha o que diz a palavra. Presta atenção aqui. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Diga para a pessoa do seu lado, vamos avançar. Fala para 2, 3 pessoas assim, ó, vamos avançar. O Senhor tem mais para nós. Irmãos, eu já disse isso
Repito. Eu conheço a igreja desde os meus 4 anos de idade. 4 para 5 anos de idade, creio eu. A minha experiência com Deus foi com 18 para 19 anos. 18 para 19 anos. Eu vivi dentro da igreja. Fazendo tudo o que um bom crente faz. Todos os cultos. Dormindo nas vigílias, porque meu pai nunca me deixou em casa. Sempre para as vigílias a gente estava lá nos bancos, né, mãe? Eu e meus irmãos. O irmão dava um glória a Deus lá. A Deus. Mijei muitas vezes dentro da igreja. Pensava que estava no banheiro. Mijava no banco. Papai orando, o mijo escorrendo assim. Meu Deus. Mas uma coisa eu entendi com 18 para 19 anos na minha vida. E de lá para cá eu tenho procurado viver isso. Não sou perfeito, como já disse, não sou mesmo. Mas eu entendi que quando eu associo 2 coisas, anote isso e deixe isso guardar no teu coração. Fé e compromisso. Quando eu digo fé, é entender o que Deus tem. E levar a sério aquilo que Deus espera. Isso dá uma soma que igual é uma vida que agrada a Deus. E sabe o que eu mais procuro viver nesses dias? Quem conhece, anda mais perto de mim. É ser mais simples e objetivo no que precisa. É ser prático naquilo que precisa ser feito. Cara, se eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. Se eu tenho que, sabe, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, eu tenho que orar. Eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que conhecer a palavra. Eu fui chamado a atenção sexta-feira por um médico. O cara falou para mim assim, olha, seu Abel, fiz os exames, aquelas coisas aradas todas. Teus exames estão tudo certo. E está mesmo, tudo certo. Só que é o seguinte, você não precisa tomar remédio. Você só precisa de uma coisa, emagrecer. Eu falei, sério? Você só está 35 quilos acima do peso. Eu falei assim, há controvérsias. Quem sabe da escolinha do professor Raimundo lembra disso, né? Há controvérsias, honorável merito. Tá tudo bem. Só que é o seguinte, se tu não emagrecer, tu vai tomar remédio para isso, remédio para aquilo e tal. Tu vai ser isso, tu vai ser aquilo outro. Você tem escolha. Eu fiquei pensando, rapaz, é verdade. A gente dá prioridade para tantas coisas. E olha que essa semana o Israel e a Isabel me deram 2 tarracadas que eu fiquei até zonzo. A Isabel, que é mais atiradinha, chegou e falou assim, pai, o senhor não é exemplo disso para nós. Isso aí, ó, o senhor não se cuida, porque a sua vida é o quê? Vamos lá. Primeiro só coloca a gente. Beleza, ok. Depois que eles aprenderam o que o Rafael ensinou lá, assim, ó, faz assim comigo. Quando alguém fizer alguma coisa que é básica, você diz assim, ó, palmas pelo mínimo, tá? Ou você acha que não, eu vou para a igreja, você quer palmas? Não, é o mínimo que você faz. Então quando seu filho fizer alguma coisa que chegar para ti e dizer, pai, eu fiz isso, você faz assim para ele. Mas por quê? Não, você não paga a luz, você não paga a água, você só estuda, você só faz isso, você ainda está dizendo que tem que ter muito? É a mesma coisa, tu querer fazer as coisas que tu foi pago para fazer, tu está fazendo, tu fica assim, ei patrão. O patrão vai chegar para ti assim, ó, palmas pelo menos, te contratei exatamente para isso. Agora, Colossenses diz que tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer como ao? Honra ele. Se ele te contratou para chegar às 6 horas, chega às 5:30. Estou falando sério. O pastor Aurélio falou quinta-feira sobre isso. As pessoas querem casar, não quer trabalhar, não vai casar, simples assim. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga para a pessoa do seu lado assim, ó, palmas pelo mínimo. E o Israel chegou para mim e falou isso, pai, e aí, pai? Ô, irmãos, o que eu quero dizer é que é o seguinte, vocês não vão me ver mago daqui a uma semana. E nem vou fazer isso por vocês. Eu vou fazer isso primeiro por mim, depois pelos meus. E quem quiser me acompanhar,
Não faz isso, não. Chama o André lá, que é professor de educação física, o outro, vamos passar as coisas tudo. A Fábio, que é nutricionista. Mas tem que fazer, irmãos. Deus quer te entregar coisas que você não entender, que tem que estar preparado para receber, Deus não vai dar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente quer fazer tanta coisa, a gente quer avançar e tanto... Mas, irmãos, repito, no simples, a gente não faz. E aí acontece que dá tudo errado, pronto. Só que Deus, Ele é o seguinte, Ele é justo. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Tem pessoas, e isso não é uma palavra profética, eu só estou querendo te mostrar algo. Tem pessoas que têm que perder tudo para voltar no lugar onde Deus começou as coisas com ela. Sabe onde você ouviu a voz de Deus, que dali para frente você diz assim, não, é o meu Senhor falando comigo, então eu vou. Pois é. Não é palavra profética isso. É algo que é real. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, ó, lembra de onde caísse. Volta, reconcilia e faz tudo de novo. Eu estou falando para pessoas aqui que, desculpa, até o final do ano vai ter experiências que... Mas não foi por falta de aviso. Não foi porque o Espírito Santo não está falando. É por causa de um coração duro, de criança birrenta, que ainda quer colo, que não se tornou maduro para o que Deus tem para entregar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Se você continuar com essa atitude, achando que você está bem da... Não, porque é isso, porque é aquilo. Até o que tem lhe será tirado. É forte isso, né, igreja? Mas leva a Bíblia assim, ó. Essa é a palavra de Deus. Às vezes as pessoas acham, pastor, mas espera lá, essa palavra é dura. Não, é porque é a palavra. A palavra de Deus nunca foi, nunca é um buquê de algodão, irmão. Se ela não confronta a tua vida, desculpa, você está lendo isso de forma errada, só pode. Agora, eu creio num Deus misericordioso, que aquilo que era para ser nosso, Ele tomou para si. Isso é misericórdia, não é isso, pastora? E graça era algo que você nem estava esperando, Deus te deu. Você sabia que você tem graça? A graça na sua vida, e você não partilha. Sabe, você não faz, você entra sempre nesse mesmo ambiente, sempre as mesmas coisas, sempre a mesma murmuração, sempre o disco é furado, sempre naquele negócio. Não porque, não porque, não porque, não porque. Irmãos, diante de Deus você pode até, sabe, explicar como está a sua vida, mas Ele conhece o fim dela. Então para Ele cuida, porque nem tudo que você explica justifica diante dEle. Tem pessoas que infelizmente, eu digo infelizmente porque nós somos corpo, nós sofremos, sim ou não? Mas só aprende quando leva a cabeçada, perde tudo. Pessoas que sabem, infelizmente, não podem ganhar. Irmãos, olha aqui para mim, tem gente que não pode ganhar dinheiro. Tem gente que aí, pastor, você prega contra a prosperidade? Não, pelo contrário, eu prego a prosperidade correta, não a ter só dinheiro. Eu estou falando de não ter falta de nada, inclusive amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é prosperidade. Mas tem gente que precisar de 1 quilo de arroz para começar a orar, para começar a agradecer a Deus, para começar a agradecer ao Senhor. Isso não é palavra profética. Eu estou falando um processo de plantio. 2 mais 2, nesse caso, não vai dar outra soma. É 4. A gente escuta desde pequeno que quem planta maracujá não vai colher abacaxi. Sim ou não? Pelo amor de Deus, igreja, Jesus está voltando. E Ele vem buscar os seus. Os seus. Irmãos, eu não sou responsável por convencer você de nada. É o Espírito Santo de Deus que convence da justiça, do juízo e do pecado. O meu papel é trazer a palavra de Deus. E foi o que eu procurei fazer nessa noite. Agora, se você é uma pessoa que tem cometido os mesmos erros de sempre, desculpa, a palavra me autoriza a te chamar de neném, de beber na fé, de alguém que está só se alimentando de leite.
Agora ela também me diz que quando você deixa isso, ela me autoriza a te chamar homem maduro diante de Deus. Quantos homens e mulheres maduros querem estar diante de Deus? Eu queria que você levantasse sua mão, e eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente, porque eu entendo que é o seu momento em Deus. Se essa palavra falou contigo, é hora de você abrir a sua boca, esquece quem está do teu lado, e começa a clamar pela misericórdia do Senhor.